Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender como alocar uma fila em memória, como determinar o número de elementos de uma fila e também como procurar o elemento em uma fila sequencial. Bom, a operação para criar uma fila na memória, alocar uma fila na memória, ela consiste em alocar um vetor de elementos, com o número de posições desejadas, e aí, como é uma nova fila, tanto as posições de início como de fim, elas estarão antes do zero, estarão em -1, indicando que a nossa fila está vazia, que não há nenhum elemento. E a gente também armazena no campo tamanho qual a quantidade máxima de elementos que a fila vai suportar. Vamos ver então como que a gente faz para implementar essa operação computacionalmente. Bom galera, vamos ver agora aí a implementação da operação para instanciar a fila em memória, para pegar uma variável de fila e instanciar aí seus atributos em memória e deixá-los válidos. Então a gente vai aqui criar um procedimento, fila criar, a gente vai receber uma referência da fila, tem que ser por referência porque a gente vai alterar, e o tamanho máximo que essa fila vai ter, é o número máximo de elementos que ela pode ter. Aqui eu tenho o campo elementos. Esse campo aqui é um vetor, como a gente pode perceber, e a gente vai alocar esse vetor em memória usando a função malloc, e a gente vai alocar uma posição de memória com o tamanho de um vetor de inteiros, com o número de posições determinada por essa variável aqui que indica o tamanho. Então o usuário da função vai fornecer o tamanho aqui e a gente vai submeter para essa função. Bom, nós vamos também fazer com que o início, os campos início e fim comecem na posição fictícia -1, para referenciar que assim a fila não tem elemento algum, eles estão numa posição fictícia, indicando a fila está vazia, não tem nada. E vamos colocar aí no campo tamanho, esse campo aqui, a informação do tamanho máximo de elementos que foi fornecido aqui, que a fila pode comportar. Então vamos fazer um teste breve aqui. Executamos. Opa. Acabou entrando um A ali. Teste breve, nenhum erro de sintaxe encontrado. E aí, olhando graficamente, é assim que fica a representação da nossa fila. Aí a gente tem uma fila com 4 posições. Ela está vazia. Reparem que início e fim eles estão apontando para -1, essa posição que não existe na verdade. Ela é fictícia apenas para representar que a fila está vazia. E nos outros elementos a gente tem apenas lixo de memória. Na verdade são posições livres que estão aptas aí para receber os próximos elementos que serão inseridos nessa fila. Então essa aí é a operação para criar uma fila em memória, para alocar uma fila na memória do computador. A próxima operação que a gente vai ver vai ser como determinar o número de elementos que a nossa fila possui. A ideia do número de elementos de uma fila é justamente retornar o intervalo, ou seja, o número de elementos que está compreendido entre o início e o fim. Então a ideia é justamente essa.
Lógico que vão ter algumas considerações, né, no caso do fim estar antes do início na estrutura, né, enfim, a gente vai estudar cada um dos casos e vai entender, né, como tratar cada uma dessas peculiaridades na hora de levantar quantos elementos uma lista tem. Então vamos ver aí como que é a implementação dessa operação. Bom, pessoal, nós vamos ver agora a operação para calcular o número de elementos que tem uma fila nossa. Vale lembrar que essa operação não tem o objetivo de retornar o tamanho da fila, né, a quantidade de elementos máxima que ela pode suportar, porque essa informação já está lá no campo tamanho. O que a gente quer aqui é contabilizar quantos elementos de fato estão ali dentro, foram inseridos e estão ainda presentes na fila. Então, nós vamos criar aqui uma função, ela vai retornar um inteiro, que é o número de elementos. Vamos chamar de fila número elementos. E a gente recebe a fila, não precisa ser por referência, não precisa ser via ponteiro, porque nós não vamos alterar nada, vamos apenas contar os elementos. E aí nós vamos criar uma variável, né, chamada inter. Essa variável ela vai nos dizer quantas casas tem no intervalo entre o início e o fim. Então o intuito dela é quantas casas existem, né, se eu subtrair o fim do início, né, entre as duas posições. Então o que eu faço? Igual a fila campo fim menos fila campo início. E aí eu tenho um número de casas. Porém, a gente tem que considerar que existe também a posição 0. Então a gente precisa de um fator de compensação para essa posição. Então a gente soma uma unidade. Que aí a gente passa, caso for 0, né, a gente está somando 1. Então a gente meio que virtualmente começa da posição 1 agora. Então esse é um intervalo de casas. E aí a gente vai fazer algumas verificações. A primeira delas, nós vamos checar se tanto o início quanto o fim, né, ou tanto faz, estão na posição menos 1. Porque quando isso acontece, quer dizer que a fila não tem elemento nenhum, ela está vazia. Então, caso o início ou o fim, sempre os dois vão estar, a gente vai programar dessa forma. Então, aqui a condição pode ser tanto ou quanto e. Mas, caso eles estejam aí em menos 1, início e fim, como a gente viu, o que isso significa? Que a fila está vazia. Ela não tem elemento nenhum ainda. E aí, se ela não tem elemento nenhum, retorne 0. O número de elementos dela é 0. E eu acabo por aqui. Agora, se não for menos 1, então elas têm elemento. Ela tem elementos. Então, a gente vai fazer uma verificação aqui. Nós vamos verificar se o início, né, o indicador de início, ele é menor do que o indicador de fim, ou seja, se ele está antes na estrutura, né, se ele está antes do fim. E aí vocês perguntam, lógico que ele vai estar antes do fim. Início tem que estar antes do fim. Porém, isso não é verdade. A gente vai ver que a gente tem meio que uma estrutura ali cíclica. Então, o fim pode chegar no final, dar a volta e recomeçar lá no 0. E a gente vai entender melhor essa situação. Bom, se esse caso acontecer, nós vamos retornar o próprio intervalo. Não temos que fazer mais nada. Agora, se o outro caso acontecer, ou seja, se fim estiver na frente de início, né, se fim estiver numa posição anterior a início, aí a gente precisa fazer o seguinte: pegar o nosso intervalo e somá-lo com o tamanho total da fila, para que nós tenhamos
a quantidade de elementos correta. Lógico, nós vamos agora entender melhor isso. Vamos só fazer um teste aqui, ver se não tem nada errado na sintaxe. Fizemos o teste aqui, ó, tudo certinho. Vamos agora ver graficamente essas situações aí que eu apresentei para vocês. Bom, nessa primeira situação que vocês estão vendo aí na tela, o início está antes do fim, né? O início está na posição 0 e o fim está na posição 2. Então, o que a gente faz? A gente pega o intervalo, né? A gente pega o fim menos o início e soma 1. Se a gente reparar, a gente tem 3 elementos nessa fila, né? Posição 0, 1 e 2, 28, 78 e 21. O 87 está fora, né? Ele não está compreendido entre início e fim, então ele é só um lixo de memória. A posição 3 está livre, ela pode receber um outro elemento. Então, nós temos 3 elementos. E se a gente fizer a conta, funciona perfeitamente. Ó. Fim, que é 2, menos 0, 2 menos 0, 2. Mais 1, que é a compensação, porque é a posição 0. Então, 2 mais 1, 3. Então, o nosso resultado é 3. Nós temos 3 elementos nessa fila. A outra situação que a gente pode acompanhar aí é essa aí, ó, onde nós temos o fim antes do início. Então, quais elementos estão nessa... Vamos entender quais elementos estão nessa fila. O início começa lá na posição 3, então o primeiro elemento é o 87. O segundo elemento não tem mais posição depois da 3, a gente chegou na borda. Então, a gente recomeça no 0. E aí o segundo elemento é o 28. Então, primeiro 87, depois 28 e finalmente o 78. Então, né, a ordem é posição 3, posição 0 e posição 1. E aí nossa fila termina no 1. Então, nessa situação, não adianta eu pegar o fim e subtrair do início. Se eu pegar o fim e subtrair do início, eu vou ter um resultado errado. Vamos lá, fim que é 1. 1 menos 3, menos 2. Mais 1, que é o fator de compensação, vai dar menos 1. E a gente não tem menos um elemento, nem pode existir elemento negativo. Só que esse menos 1 é uma informação importante, né? O que, na verdade, ele dá para a gente é quantos elementos não fazem parte, por isso que é até negativo. A gente sabe que um elemento não faz parte dessa estrutura. Então, das 4 posições que nós temos, uma delas não está ocupada, e por isso esse menos 1 aparece. Então, o que a gente faz? A gente usa um raciocínio, né, análogo a quando, por exemplo, temos um estacionamento, e esse estacionamento tem 50 vagas de carro. Eu sei que 2 vagas não estão usadas. Quantas estão usadas? Ora, se o estacionamento tem 50 vagas e 2 não estão usadas, então basta eu pegar 50 e subtrair 2. 50 menos 2, eu tenho 48 vagas usadas. Então a ideia aqui é a mesma, só que aqui, como o número gerado já é negativo, o que a gente faz? A gente pega o tamanho total, que a gente tem guardado, né, no tamanho, e subtrai, né, ou seja, a gente vai somar com esse número negativo que resultou aí do intervalo. Esse intervalo negativo, aí, entre aspas, que a gente teve, a gente soma com o tamanho total, isso vai resultar na subtração, né? A gente pega ali o tamanho, que é... nesse caso aí 4, menos 1, né, ou seja, mais menos 1, então, mais nesse caso aí, quando a gente está combinando mais com menos, né, não é algébrico, então simplesmente vai ficar 4 menos 1, que dá 3. E aí nós temos 3 elementos. Então essa é a ideia, é descontar, né, esse intervalo vai dar justamente o que está livre, e a gente pega e desconta do total, e aí a gente tem informação de quantas posições estão usadas, né, quantos elementos a gente tem de fato na nossa fila.
Beleza, galera? Então essa é a operação aí para contabilizar o número de elementos da nossa fila. E a última operação que a gente vai ver nessa aula é a operação de obter, de procurar um elemento numa fila. A gente quer pegar a posição que um dado elemento está na fila. Então a ideia é fazer um loop que vai percorrendo posição a posição. A gente começa do início, vai percorrendo posição a posição até o fim, e se encontrarmos o elemento, a gente retorna a posição daquele elemento. Se não encontrarmos, a gente retorna uma flag indicando que aquele elemento não está presente na fila. Claro que também essa operação ela tem aí peculiaridades caso o indicador de fim esteja antes na estrutura que o início. E a gente vai entender como tratar, essa peculiaridade e como atender aí a todos os casos necessários para fazer uma busca sem erros numa fila. Então, vamos ver como que fica essa implementação. Bom, pessoal, então a gente vai ver agora aí como fica a implementação da operação que nos informa a posição de um determinado elemento que nós desejamos buscar na nossa fila. Então, vamos criar aí uma função, ela vai retornar int porque ela vai retornar a posição do elemento. A gente vai passar o elemento que a gente deseja procurar e a fila na qual a gente deseja buscar o determinado elemento. Não precisa ser passagem por referência, porque a gente não vai alterar nada. Só vamos procurar. Vou criar aqui um contador de loop, um outro contador para marcar aí as posições referentes à fila, a gente já vai entender melhor o funcionamento, e uma para o número de elementos. Vou primeiro levantar aqui o número de elementos usando a função que a gente já criou anteriormente, fila número de elementos. Passo a fila aqui, a mesma fila que eu recebi aqui, eu repasso ela e eu já tenho o número de elementos. E aí eu vou criar um laço agora, onde eu começo o i em 0 e vou dar um número de rodadas igual ao número de elementos que eu tenho na minha fila. Porém, não dá para usar o i, porque o i está começando em 0 aqui, porque a gente quer ter esse controle do número de rodadas que seja igual ao número de elementos. Só que a gente viu que nem sempre a nossa fila ela vai começar no 0, na posição 0, porque o início ele pode estar na posição 1, na posição 2, então a fila na verdade ela começa na posição início. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma outra variável, nesse caso j, e vai começar ele no início da fila. Então essa é a ideia. E aí aqui dentro do loop, fazemos isso antes do loop, e aqui dentro a gente checa, verificamos se a posição j, o vetor de elementos na posição j é igual ao elemento que eu estou procurando. Então se for, retornamos j, aquele que contém a posição. Beleza? Agora, se não for, a gente precisa avançar j para a próxima casa. Porém, a gente precisa tomar um cuidado. Se j já estiver na última posição do vetor, ele estiver na borda. Se ele estiver na borda, nós precisamos checar, e essa condição permite ver se ele está na borda. Se j estiver na posição tamanho máximo menos 1, por que é tamanho máximo menos 1 e não só o tamanho máximo? Porque a gente começa no 0. Então, se o tamanho for 4, a gente vai de 0 a 3. Então, a gente quer aqui o 3. Então, se o j estiver na posição final ali da estrutura, então eu tenho que dar a volta. Então, j agora vai para 0. Eu recomeço lá no início. Agora, se não for o caso, se esse não for o caso, eu simplesmente ando uma casa para frente. J não chegou na borda ainda,
Então, eu tenho casa ainda para andar. Então, J e eu avanço para a próxima casa. E isso eu vou fazer aí. Vou começar no início, depois J vai andar uma posição, outra posição, até que ele chegue no fim. Né? E se ele achar o elemento, ele vai retornar aqui. Se ele não achar, vou ficar rodando esse loop aqui e vou sair quando eu chegar na posição final. Né? Já percorri todo o número de elementos, então cheguei no fim da fila. Então, eu vou retornar a flag, ó, elemento não existente. Isso pode acontecer. Né? Se eu tenho uma lista que só tem os elementos 2, 3 e 4 e eu estou procurando 100, eu não vou achar. 100 não está nessa fila. Então, ele não existe aqui. Vamos declarar lá essa constante. Define elemento não existente. Definir como -1. Sempre número negativo, porque se eu boto um número positivo aqui, 4, por exemplo, 2, enfim. Na hora que essa função retornar, ela retorna aqui a flag, mas na verdade ela está retornando o valor associado, que nesse caso é 2. E aí, quem estiver usando a função não vai saber se o elemento não existe ou se na verdade ele está na posição 2. Porque se o J pegar numa posição 2 aqui e for retornado, então vai ser retornado 2 também. Então vai ter uma dualidade de interpretações aí, não vai dar para interpretar corretamente. Então assim não tem erro, né? Deixa negativo que vai estar correto. Então vamos fazer o teste aqui, ver se a sintaxe está toda certinha. Damos um main vazio aqui só para testar a sintaxe. Ok, tudo certinho. E vamos ver agora aí como que funciona, né, essa função obtenção de elementos. Vamos ver isso graficamente. Bom, esse primeiro exemplo aí que a gente está vendo, a gente está procurando a posição do elemento 21. Então, nós vamos começar, embora aí esteja um marcador I, né, na verdade é o J. Então, onde está o I aí, no nosso código é o J que vai estar andando. Então, a gente começa na posição início, que nesse caso é A1, e verificamos, né, se o conteúdo dessa posição é igual ao que a gente está procurando. Então, 78 é igual a 21? Não é. Então, o que a gente faz? Anda uma posição. A gente viu que J ainda não chegou na borda, né? O nosso iterador não chegou na borda. Então, eu ando uma posição com ele. E vou lá para a segunda posição 2. Terceira posição, na verdade, né? 0, 1, 2. Na posição 2, eu verifico. 21 é igual a 21? Opa, é. Então, o que eu faço? Retorno o meu iterador. Então, o meu iterador aqui está valendo 2, ele está apontando para a posição 2, então estou retornando. Ó, 21 está na posição 2. Nesse outro exemplo, nós estamos procurando o elemento 78. E aí, o processo é o mesmo, né? Começamos o nosso iterador no início. Nesse caso, o início está na posição 2. E o fim na posição 0. Então, a gente começa na posição 2, nosso iterador, e perguntamos, 21 é igual a 78? Não é, então não está na posição 2. Avançamos o iterador uma casa, porque ele ainda não chegou na borda. E perguntamos, 87 é igual a 78? Não, não é. Então, na posição 3 também não tem o elemento que a gente procura. Só que agora o iterador já chegou na borda, não tem mais casa para ele andar para frente, né? Não tem mais como ele avançar. Então, a gente sabe que nesse caso a fila continua, né, recomeçando no 0. Então, a gente faz o nosso iterador apontar para o 0. E aí a gente pergunta, né, na posição 0, 28 é igual a 78? Não é. E aí, como a gente já chegou no fim, né, não tem mais nada para a gente procurar, a gente chegou no fim da fila,
a gente termina e informa: o elemento não foi encontrado, ele não está na fila, não existe. Ah, mas na posição 1 tem o 78. Sim, mas a posição 1 não faz parte da fila. Se vocês repararem, os elementos que fazem parte estão na posição 2, que começa, 3 e 0, onde termina. O 1 está fora, o 1 é uma posição vaga, livre para receber outro elemento. Ele só tem ali um lixo de memória. Então essa é a operação aí para nos dizer qual é a posição de um determinado elemento na fila. E nossa aula fica por aqui, Eu espero que todos tenham entendido aí as operações que a gente estudou nessa aula. E na próxima aula a gente vai estudar aí como inserir e remover elemento das nossas filas. Um forte abraço a todos e até lá!